Pessoal, na dica de hoje eu gostaria de mostrar para vocês como ordenar de uma forma customizada seu gráfico de barras no Power BI. Essa é uma maneira de evitar ordenamentos pré-definidos do próprio Power BI, em que você consegue apenas ordenar do ordem alfabética, ou ordenar crescente e decrescente, ou ordenar do maior para o menor, do menor para o maior e vice-versa. Com essa dica que eu vou ensinar para vocês hoje, vocês conseguem ordenar, você consegue qualquer ordem desejada. Vamos lá? Então, pessoal, aqui dentro do Power BI a gente já tem a nossa base carregada, uma base de temperatura com alguns valores fictícios, apenas para exemplificar o nosso caso aqui. E a gente tem na primeira coluna faixas, né, crítica, baixa, média e alta, e a temperatura associada a cada uma dessas faixas. Nosso intuito é criar um gráfico de barras em que as faixas apareçam exatamente dessa forma aqui: crítica, baixa, média e alta. Crítica na primeira posição, baixa na segunda, média na terceira e alta na quarta posição. Diretamente pelo Power BI, né? Se a gente tentar aqui criar um gráfico de barras e colocar as faixas e as temperaturas, a gente não vai ter o efeito desejado. Que se a gente classificar pela soma de temperatura, a gente tem apenas os valores alto para o baixo, ou a gente tem dos mais baixos para o mais alto. Se a gente classificar por faixas, a gente tem os valores em ordem alfabética ou no inverso da ordem alfabética. Mas a gente não tem uma coisa customizada como a gente quer, que crítica apareça em primeiro lugar, que não siga nenhuma ordem pré-definida. E isso dá para ser feito sim, né? Existe uma forma de fazer isso. Criar uma tabela que exista uma relação com a nossa tabela original. A gente vai criar uma tabela em que nela a gente defina um ordenamento e como existe uma relação com, com a nossa tabela original, a gente vai definir o ordenamento da segunda na primeira tabela. Na coluna aqui a gente vai colocar, é importante que coloque o mesmo nome da coluna da tabela original, a gente vai colocar as faixas. Na segunda coluna a gente vai definir nossa ordem, a ordem que a gente quer que apareça as barras. Eu vou colocar aqui crítica na ordem 1, colocar baixa na ordem 2, média na ordem 3 e alta na ordem 4. Vamos dar o um nome para essa tabela. Ordem tabela. Beleza, pessoal? O próximo passo é ver se Power BI normalmente ele detecta relações entre tabelas diretamente, né? Quando a gente tem nomes iguais, principalmente, né? E aí aqui a gente percebe que quando a gente clica em exibição de modelos, já aparece aqui que existe uma relação entre a coluna faixas das duas tabelas, uma relação de 1 para 1. E dá para, caso o Power BI não detecte, né, por algum erro, talvez não escrever o nome das colunas iguais entre as duas tabelas, é só vir aqui em gerenciar relações e a gente pode clicando duas vezes aqui, a gente pode editar essa relação que existe entre as duas tabelas e ativar esse relacionamento. O próximo passo, pessoal, é vir aqui na nossa tabela de ordem e classificar a coluna faixas, sorry,
vir na tabela de ordem e classificar com uma faixa como a coluna ordem. Que a gente está dizendo aqui que a gente quer essas faixas nessa ordem. O próximo passo é virmos na tabela original e vamos criar uma coluna que relaciona as duas tabelas. Vamos aqui em três pontinhos e clicamos em nova coluna. Vamos criar uma nova coluna chamada relação. Vamos usar a função relate para trazer a informação da ordem das faixas. E aqui aparece essa ordem. Próximo passo é ainda aqui, né, a gente classifica a coluna faixa pela coluna relação. A gente está dizendo a gente está dizendo o que a gente quer nessa ordem aqui. E dentro do nosso gráfico a gente percebe que já aparece a, a ordem customizada das barras, né? Em que crítica está em primeiro lugar, baixa em segundo lugar, média, terceiro e alta em quarto lugar. Só para comparação, vamos colocar como era, como seria se a gente não tivesse ordenado essas barras. Vamos colocar aqui, vamos criar uma outra tabela aqui, vamos criar um outro gráfico. Aqui a gente coloca as faixas no eixo X e a temperatura no eixo Y. Mas a gente vai classificar o eixo pela soma e temperatura. Na ordem crescente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram da dica de hoje, dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e até uma próxima.